Eu ainda consigo ouvir o som da porta batendo. Não foi um bater comum, daqueles nervosos do dia a dia. Foi um estrondo que pareceu abalar toda a estrutura da casa, como se ela quisesse arrancar a porta das dobradiças e levar junto todos os anos que passamos juntas. Eu te odeio. Nunca mais quero ver sua cara. As palavras de Laura ainda ecoavam pelas paredes quando o silêncio tomou conta de tudo. Fiquei ali parada na sala, com as mãos tremendo, olhando para o vazio que ela deixou. 50 anos de vida, 17 deles dedicados inteiramente a ela, e tudo desmoronou em questão de minutos. Tudo começou 3 semanas antes, numa tarde comum de quinta-feira. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho e encontrei Laura mexendo no celular com aquele sorriso que eu não via há meses. Meu coração de mãe apertou. Não era desconfiança, era apenas aquela intuição que a gente desenvolve depois de tantos anos cuidando de outro ser humano. Perguntei quem era, casual, enquanto deixava as compras na cozinha. Ela desconversou. Disse que era só uma amiga, mas o brilho nos olhos dela contava outra história. Nos dias seguintes, comecei a notar as mudanças. Laura saía mais, voltava tarde, sempre com desculpas prontas sobre trabalhos em grupo e projetos da escola. Eu queria acreditar, juro que queria. Mas quando ela começou a usar maquiagem pesada, roupas que eu nunca tinha visto, e passar perfume antes de sair para estudar, algo dentro de mim disparou todos os alarmes. Não era só a aparência, era a forma como ela me olhava, como se eu fosse um obstáculo entre ela e alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Tentei conversar. Sentei com ela numa noite. Fiz aquele chá que ela sempre gostou quando era criança e comecei devagar. Perguntei sobre a escola, sobre as amigas, sobre como ela estava se sentindo. Laura me deu respostas monossilábicas, o celular vibrando incessantemente ao seu lado. Cada vibração era como uma cutucada, me dizendo que eu estava perdendo minha filha para algo que eu não conhecia. Quando tentei perguntar sobre a pessoa com quem ela estava conversando tanto, seus olhos se encheram de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Você não confia em mim? É sempre assim. Você me sufoca. Ela subiu as escadas pisando forte e trancou a porta do quarto. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando se estava sendo exagerada, se estava vendo problemas onde não existiam. Mas meu instinto de mãe gritava que algo estava errado. No dia seguinte, fiz algo que até hoje me questiono se foi certo. Quando Laura estava no banho, peguei o celular dela. Eu sei que foi invasão de privacidade, que foi quebra de confiança, mas o medo era maior que qualquer princípio naquele momento. O que vi me congelou. Mensagens e mais mensagens com um homem. Não era um garoto da escola. Era um homem de 32 anos, casado, com 2 filhos. As conversas eram íntimas, inapropriadas, cheias de promessas e planos para se encontrarem. Ele dizia que a entendia, que ela era madura para a idade, que o casamento dele estava acabado de qualquer forma. Minha filha de 17 anos estava sendo manipulada por um predador e eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Confrontei Laura assim que ela saiu do banho. Coloquei o celular na mesa entre nós e disse que precisávamos conversar. Quando ela viu o aparelho, entendeu imediatamente o que tinha acontecido. A expressão no rosto dela mudou de surpresa para fúria em segundos. Você mexeu nas minhas coisas? Como você pôde? Eu tentei explicar, tentei mostrar as mensagens, falar sobre a idade dele, sobre a manipulação, mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era a vilã. Eu era quem estava destruindo a única pessoa que realmente a entendia. A discussão escalou rapidamente. Eu disse que ela não ia mais sair de casa até entendermos a situação. Ela gritou que eu não tinha o direito de prendê-la, que ela não era mais uma criança. Tentei manter a calma, mas quando ela disse que ia sair pela janela se precisasse para encontrar aquele homem, algo em mim quebrou. Gritei de volta,
Disse coisas duras sobre responsabilidade, sobre como ela estava jogando sua vida fora, sobre como aquele homem era um mentiroso que só queria usá-la. Foi quando ela soltou aquelas palavras que me dilaceraram. Eu te odeio, você arruinou tudo, nunca mais quero ver sua cara. E então a porta bateu. Ouvi ela trancar o quarto por dentro. Fiquei do lado de fora, encostada na parede do corredor, chorando silenciosamente. Não sabia se batia na porta, se implorava para conversarmos, se arrombava tudo e a abraçava à força. Optei por dar espaço. Achei que ela precisava se acalmar, que no dia seguinte poderíamos conversar com mais clareza. Mas Laura tinha outros planos. Na manhã seguinte, quando fui acordá-la para a escola, a cama estava vazia, a janela aberta. Ela tinha fugido durante a madrugada. Entrei em pânico. Liguei para todas as amigas dela, para a escola, para minha irmã. Ninguém sabia onde ela estava. Pensei em chamar a polícia, mas tinha medo de piorar tudo, de empurrá-la ainda mais para longe. Então recebi uma mensagem dela. Não me procure. Estou bem e não quero voltar para casa. Você nunca vai me entender mesmo. Os dias seguintes foram um inferno. Eu mal conseguia comer, mal conseguia trabalhar. Passava as noites em claro, olhando para o celular, esperando alguma notícia. Amigos me diziam para chamar a polícia, mas algo me segurava. Eu tinha medo de que, se fizesse isso, perderia minha filha para sempre. Então, esperei, mandava mensagens dizendo que a amava, que estaria ali quando ela quisesse voltar, mas sem pressionar. 2 semanas se passaram assim, cada dia mais pesado que o anterior. Foi numa terça-feira à noite quando recebi a ligação. Um número desconhecido. Atendi com o coração disparado. Era do hospital municipal. A senhora é responsável por Laura Andrade? Ela deu seu nome como contato de emergência. Houve um acidente. Meu mundo parou. Nem esperei detalhes. Peguei a bolsa e saí correndo. O hospital ficava a 20 minutos de casa, mas dirigi em 10, sem me importar com sinais vermelhos ou limites de velocidade. Quando cheguei ao pronto-socorro, uma enfermeira me levou até uma sala de espera. Disse que Laura tinha sofrido um acidente de carro. Ela estava como passageira no veículo daquele homem quando ele perdeu o controle na rodovia. Ele saiu ileso, mas fugiu do local. Deixou minha filha lá, ferida e sozinha. Um caminhoneiro que passava pelo local chamou a ambulância. Laura estava com traumatismo craniano, algumas costelas quebradas e cortes profundos. Estava sendo preparada para uma cirurgia de emergência. Senti o mundo girar. Quis gritar, quis socar as paredes, quis encontrar aquele maldito e fazer com ele o que ele fez com minha filha. Mas nada disso importava naquele momento. Só importava que Laura estava ali, precisando de mim, e eu faria qualquer coisa para trazê-la de volta. Perguntei se podia vê-la antes da cirurgia. A enfermeira hesitou, mas concordou. Quando entrei no quarto, quase desabei. Minha menina, minha Laura, estava numa maca, conectada a diversos aparelhos, com o rosto inchado e coberto de curativos. Mas o que mais me chocou foram os olhos dela quando me viram. Não era raiva, era medo, vergonha e um pedido silencioso de socorro. Aproximei-me, segurei a mão dela e disse: "Eu estou aqui, meu amor. Estou aqui e não vou sair do seu lado." Ela tentou falar, mas estava com dificuldade por causa dos ferimentos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Mãe, eu..." Coloquei meu dedo sobre os lábios dela, suavemente, tentando não machucar. "Não precisa falar nada agora. Você vai ficar bem. Eu prometo que você vai ficar bem." O médico entrou e disse que precisavam levá-la. Beijei a testa dela e prometi que estaria ali quando ela acordasse. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas que pareceram 4 eternidades. Fiquei na sala de espera, andando de um lado para o outro, rezando todas as orações que conhecia e algumas que inventei na hora. Outras pessoas entravam e saíam, famílias inteiras se reunindo, mas eu estava sozinha. Não tinha ninguém para me abraçar, ninguém para me dizer que ia dar tudo certo. O pai de Laura nos abandonou quando ela tinha 3 anos
e eu nunca mais tive coragem de me relacionar seriamente. Sempre fomos só nós duas contra o mundo. Quando o médico finalmente saiu, meu coração quase parou. Ele tirou a máscara cirúrgica e deu um meio sorriso. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos estabilizar o traumatismo e reparar as lesões internas. Ela vai precisar de muito repouso e fisioterapia, mas vai se recuperar completamente. Desabei numa cadeira, soluçando de alívio. Agradeci a ele umas 20 vezes seguidas. Laura ficou na UTI por 3 dias. Eu não saí do hospital. Dormi nas cadeiras desconfortáveis, tomei café horrível da máquina do corredor, mas não saí. Cada vez que ela abria os olhos, eu estava ali. No terceiro dia, ela foi transferida para um quarto comum e finalmente pudemos conversar de verdade. Mãe, Ela começou, mas sua voz falhou. Eu me aproximei, arrumei os travesseiros ao redor dela. Eu sinto muito por tudo. Você estava certa sobre tudo. As lágrimas escorriam livremente agora. Ele me deixou lá. Quando viu que o acidente foi sério, ele simplesmente fugiu. Me deixou sozinha na estrada. Eu estava com tanto medo, com tanta dor, e tudo que eu conseguia pensar era em você. Em como eu te tratei, nas coisas horríveis que disse. Sentei na beirada da cama, segurei as mãos dela entre as minhas. Laura, você é minha filha. Minha única filha. Não existe nada que você possa fazer que faça eu parar de te amar. Nada. Eu estava desesperada porque vi você sendo manipulada. Vi alguém tentando tirar vantagem da sua inocência. Talvez eu tenha agido mal, invadindo sua privacidade, mas fiz porque estava com medo de te perder. Você tinha razão de estar com medo, ela sussurrou. Eu fui tão idiota. Achei que ele realmente gostava de mim, que era especial, mas quando o acidente aconteceu, ele nem olhou para trás, simplesmente me deixou lá. Se não fosse por aquele caminhoneiro, sua voz tremeu e ela não conseguiu continuar. Abracei ela cuidadosamente, evitando as áreas machucadas. Mas você está aqui agora, está viva. E vamos superar isso juntas, como sempre fizemos. Ficamos assim por um longo tempo. Ela chorando no meu ombro, eu afagando seus cabelos, tentando transmitir todo o amor que sentia através daquele abraço. Nos dias seguintes, enquanto Laura se recuperava, conversamos muito sobre como ela se sentiu sozinha, mesmo estando comigo, sobre como a ausência do pai sempre deixou um vazio que ela tentou preencher de formas erradas, sobre como eu, na minha tentativa de protegê-la de tudo, acabei criando muros em vez de pontes. Foram conversas difíceis, dolorosas, mas necessárias. Descobri que Laura tinha começado a conversar com aquele homem em um jogo online há 6 meses. Ele tinha se passado por alguém mais jovem no início, depois foi revelando as verdades aos poucos, sempre com desculpas prontas, sempre fazendo ela se sentir especial e compreendida. Era uma manipulação clássica e minha filha, mesmo sendo inteligente, tinha caído na armadilha. A culpa não era dela. A culpa era exclusivamente dele. Prestei queixa na polícia. Apresentei todas as mensagens, todos os prints que consegui recuperar. Também demos informações sobre o acidente e a fuga do local. Foi aberto um inquérito. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, se ele vai pagar pelo que fez, pelo menos tentamos. Pelo menos demos um passo para que ele não fizesse isso com outra menina. Uma semana depois do acidente, Laura recebeu alta. No dia em que saímos do hospital, parei na porta e olhei para ela, sentada na cadeira de rodas, protocolo do hospital, mesmo ela já conseguindo andar um pouco. Laura, quando chegarmos em casa, as coisas vão ser diferentes. Não vou mais invadir sua privacidade sem motivo. Mas também preciso que você seja honesta comigo. Vamos construir confiança juntas. Pode ser? Ela olhou para mim e, pela primeira vez em meses, vi minha filha de verdade ali. Não a adolescente rebelde tentando provar algo, mas a Laura que eu conhecia, que cresceu abraçada comigo, que costumava fazer cabaninhas na sala e assistir filmes ruins comigo nas sextas à noite. Pode, mãe.
Eu prometo. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas era um silêncio confortável, diferente daquele silêncio pesado que tinha tomado conta da nossa relação nos últimos meses. Quando chegamos, ajudei ela a subir os degraus devagar. Ela parou na porta do quarto dela e olhou ao redor. Você mudou alguma coisa? Não mexi em nada. Está tudo como você deixou. Era verdade. Mesmo durante aquelas 2 semanas infernais em que ela esteve fora, eu não tinha mexido em nada. Era como se mexer significasse aceitar que ela tinha ido embora para sempre. Laura deitou na cama dela, suspirou profundamente. É bom estar em casa. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Cobri ela com o cobertor, beijei sua testa. É bom ter você em casa. A recuperação de Laura não foi só física. Ela precisou de terapia para lidar com o trauma do acidente e com a manipulação psicológica que sofreu. Eu também comecei a fazer terapia porque percebi que precisava aprender a confiar mais, a soltar um pouco, a entender que proteger não significa controlar. As sessões eram difíceis, mexiam com feridas antigas, mas eram necessárias. 3 meses depois do acidente, Laura voltou para a escola. Estava nervosa, com medo do que os outros diriam, de como seria recebida. Mas suas amigas verdadeiras estavam lá, apoiando. Ela teve que trabalhar dobrado para recuperar o conteúdo perdido, mas sempre foi dedicada. Eu ajudava no que podia, mesmo que matemática nunca tenha sido o meu forte. Uma noite, cerca de 6 meses depois de tudo, estávamos jantando juntas quando Laura disse: "Mãe, posso te fazer uma pergunta?" Olhei para ela curiosa. "Claro, amor, qualquer coisa." Ela brincou com a comida no prato por um momento antes de continuar. No hospital, quando eu acordei da cirurgia, a enfermeira me contou uma coisa. "É verdade que você doou sangue para mim?" Eu tinha esperado que esse assunto não viesse à tona. "Sim, é verdade." Ela me olhou confusa. "Mas, mãe, você tem pavor de agulhas. Você passa mal até quando precisa fazer exame de sangue. Como..." Respirei fundo. "Você precisava. Seu tipo sanguíneo é raro. Estava em falta no banco de sangue. E você tinha perdido muito sangue no acidente. Não pensei 2 vezes. A enfermeira disse que você desmaiou durante a doação. Mas, mesmo assim, insistiu em completar. Disse que precisavam segurar você porque você queria doar mais do que o permitido." Laura tinha lágrimas nos olhos agora. "Mãe, você podia ter... Podia ter o quê? Deixado você sem o sangue que precisava? Laura, você é minha filha. Meu medo de agulhas, de desmaiar, de qualquer coisa, é minúsculo perto do medo de te perder. Eu doaria cada gota de sangue do meu corpo se significasse manter você viva." Levantei e fui até ela. Agachei ao lado da cadeira. "Você precisa entender uma coisa. Quando disse aquelas palavras, quando gritou que me odiava e que nunca mais queria me ver, doeu. Doeu muito. Mas nem por um segundo eu parei de te amar. Nem por um segundo eu considerei desistir de você." Laura me abraçou, chorando. "Eu não mereço você, mãe. Fui tão horrível." Afastei ela gentilmente para olhar em seus olhos. "Você merece sim. Merece ser amada, merece ser cuidada, merece ter alguém que vai estar lá mesmo quando você errar, mesmo quando disser coisas que não deveria, porque é isso que é ser mãe. É amar incondicionalmente, é estar presente sempre, é perdoar e recomeçar quantas vezes forem necessárias." Naquela noite, fizemos algo que não fazíamos há anos. Montamos uma cabana na sala usando lençóis e cadeiras, fizemos pipoca e assistimos a filmes ruins na televisão. Laura se aconchegou no meu ombro como fazia quando era pequena e, pela primeira vez em muito tempo, senti que tínhamos voltado ao normal. Não o normal antigo, mas um novo normal, mais maduro, mais consciente, forte. O processo contra aquele homem avançou lentamente, como essas coisas costumam avançar. Laura teve que dar depoimento, reviver tudo, mas enfrentou com uma coragem que me deixou orgulhosa. Descobrimos que ela não foi a única vítima dele. Outras meninas apareceram,
outras famílias destruídas pelo mesmo predador. Ver que não estávamos sozinhas foi, de certa forma, reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Um ano depois do acidente, Laura estava completamente recuperada fisicamente. As cicatrizes ainda estavam lá, algumas visíveis na pele, outras invisíveis na alma, mas ela estava bem, estava mais forte, mais madura, mais consciente. Tinha acabado de completar 18 anos e estava se preparando para o vestibular. Mãe, decidi o que quero fazer na faculdade. Ela anunciou um dia no café da manhã. Vou fazer psicologia. Quero ajudar outras meninas como eu. Meninas que caem em armadilhas, que são manipuladas. Quero fazer diferença. Meu coração inchou de orgulho. Da tragédia tinha nascido um propósito, e era lindo ver minha filha transformar sua dor em algo construtivo. Você vai ser incrível nisso, eu disse, e realmente acreditava. Vai conseguir ajudar muitas pessoas. Ela sorriu, aquele sorriso que ilumina o rosto inteiro. Aprendi com a melhor. Você nunca desistiu de mim, mãe. Mesmo quando eu gritei, quando fugi, quando fiz tudo errado, você estava lá. E é isso que quero ser para outras pessoas. Quero ser a pessoa que não desiste, que está lá mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, à noite, ainda acordo sobressaltada, sonhando com aquele telefonema do hospital, com o medo de perder Laura. Mas então vou até o quarto dela, vejo ela dormindo tranquilamente e respiro aliviada. Ela está aqui, está viva, está bem e estamos juntas. O que aprendi com tudo isso é que ser mãe não significa ser perfeita. Cometi erros, invadi privacidade, fui dura demais em alguns momentos, permissiva demais em outros, mas o amor que sinto por Laura, esse nunca vacilou, nunca diminuiu, nunca teve condições. E foi esse amor que nos trouxe de volta, uma para a outra. Hoje, quando olho para minha filha, vejo uma jovem mulher forte, resiliente, que sobreviveu a algo que poderia tê-la destruído. Vejo alguém que aprendeu, cresceu e se tornou melhor por causa das cicatrizes, não apesar delas. E sei que, não importa o que o futuro traga, enfrentaremos juntas. Aquela porta que ela bateu naquele dia terrível nunca mais foi fechada com raiva. Agora, quando ela sai, sempre me dá um beijo e diz: "Te amo, mãe." E quando volta, me encontra esperando, não com desconfiança ou medo, mas com os braços abertos e o coração cheio de gratidão por ter ela de volta. O que eu fiz no hospital diante de todos, quando doei meu sangue apesar do meu pavor, não foi heroísmo, foi apenas amor de mãe. Foi o mesmo amor que faz acordar de madrugada quando o bebê chora, que faz abrir mão de sonhos para realizar os sonhos dos filhos, que faz perdoar o imperdoável e amar o que às vezes parece impossível de amar. É um amor que não pede nada em troca, que não mantém registro de ofensas, que não desiste nunca. Laura nunca mais gritou que me odiava, mas se gritasse, eu ainda estaria aqui, ainda doaria meu sangue, ainda enfrentaria meus medos, ainda faria qualquer coisa por ela. Porque é isso que mães fazem. Estamos lá nos piores momentos, nos melhores momentos e em todos os momentos intermediários. Estamos lá quando somos odiadas e quando somos amadas. Estamos lá sempre. E quando Laura tiver seus próprios filhos um dia, ela vai entender que o amor de mãe é a força mais poderosa do universo, capaz de curar feridas impossíveis, de perdoar o imperdoável, de transformar tragédia em triunfo. Vai entender que, no final, não importa quantas vezes uma porta seja batida, quantas palavras duras sejam ditas, quantos erros sejam cometidos. O que importa é que, quando a tempestade passar, ainda estaremos lá, de pé, prontas para recomeçar. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia terrível em que ela gritou que nunca mais queria me ver, não sinto mais a dor aguda que senti então. Sinto gratidão, porque aquilo não foi o fim, foi apenas um capítulo difícil numa história que continua. Uma história de amor incondicional,
de perdão, de recomeço. Uma história que ainda tem muitas páginas pela frente e que eu mal posso esperar para continuar escrevendo ao lado dela.